Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre a aerobiocontaminação. Mas antes de começar, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e sou engenheiro clínico certificado pela AMI e pelo American College of Clinical Engineering. Durante essa pandemia, eu pude fazer várias lives para tratar desse problema, mostrar o papel dos engenheiros na área da saúde e como a gente pode ajudar a tornar o ambiente hospitalar mais seguro, não só para o paciente, mas também para o trabalhador, visto que o Covid é uma doença que oferece o risco tanto para quem trabalha, para quem visita o hospital e para quem está internado. E nesses períodos, né, fazendo várias lives, por exemplo, no canal do Dr. Tadeu, que discute temas importantes sobre o controle de infecção hospitalar, o Ministério Público do Trabalho de Campinas, também interessado na segurança ocupacional, né, nos riscos que o ambiente do trabalho oferece para as pessoas em termos de aerobiocontaminação. E recentemente, no evento da Campat, que foi uma live muito interessante, onde eu pude falar sobre o papel da engenharia no controle de infecção hospitalar, que é a área hospitalar onde eu mais atuo. E antes de começar, a gente precisa de tentar entender aqui junto, né, como que os ambientes hospitalares são classificados e como eles são divididos, sob o ponto de vista do controle de infecção. Então, lembrando aqui, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui para vocês ir lá se apropriarem um pouco mais do conhecimento, mas eu vou falar aqui das áreas, né? Então, como elas são classificadas? O que seria uma área não crítica num hospital? É uma área onde não é ocupada por paciente. E o que é uma área semicrítica? É uma área ocupada por paciente portador de doença infecciosa, porém não transmissível. E a área crítica é uma área ocupada por paciente portador de doença infecciosa, porém transmissível. Então, a partir dessa classificação das áreas, a gente pode adotar abordagens, né, para cuidar do problema. E o que acontece, na verdade? Você vai fazendo lives, apresenta aqui, e o mercado acaba te procurando para mostrar produtos. Então, eu recebi várias demonstrações de produtos, mas esse aqui me chamou a atenção e eu vou falar um pouquinho para vocês como ele funciona, como ele pode ser aplicado, e vou deixar algumas tarefas para vocês que vão ter que estudar um pouquinho mais para entender mais profundamente como ele funciona. Quais são as recomendações principais que a gente tem, principalmente do Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, o CDC? A gente tem dois grandes problemas, né? O primeiro é eu ter um ar em qualidade adequada para eu proteger o paciente. Por exemplo, os pacientes portadores, né, de um câncer, né, que estão sujeitos ao transplante de medula óssea, e aí a gente deprime o sistema imunológico dele e ele fica num ambiente onde nós podemos levar uma doença para o paciente. Então, a qualidade do ar é uma qualidade específica requerida para esse tipo de paciente. E nós temos o outro tipo de paciente, que é o mais conhecido de todos, né? É a tuberculose, que é uma doença transmissível via ar, e agora o Covid, que veio também trazer essa noção mais forte para nós das doenças que são transmissíveis via ar. E a recomendação do CDC é renovar o ar, diluir o contaminante, de forma que eu tenha o risco diminuído de exposição. Então, 6 a 12 renovações por hora é uma forma que a gente usa para diluir o contaminante. Mas acontece que nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de diluição do contaminante. Os aparelhos split que estão espalhados no Brasil, aí, em vários locais, né, o custo baixou muito e a instalação desse tipo de equipamento aumentou demais, e a gente sabe que o split não renova o ar. Alguns podem fazer esse tipo de renovação, mas em geral não atinge uma taxa desejada, que são essas 6 a 12 renovações de ar por hora. Então, você imaginar você num ambiente fechado, com um split, 8 horas por dia trabalhando naquele ambiente, o ambiente acaba sendo contaminado não só por gotículas, né, que é o caso que a gente tem ouvido falar bastante, mas também os aerosóis. E aí que entra esse tipo de recurso para purificar o ar, garantir que o material particulado que esteja no ar, que passe pelo equipamento, ele seja retido no equipamento, e é muito interessante como esse equipamento funciona para a gente que é da área de engenharia
e gosta de entender, antes de tudo, o princípio de funcionamento que um determinado equipamento que pode ser aplicado no hospital ou não tem dentro dele, né? A partir do momento que eu entendo o princípio de funcionamento, eu posso garantir que ele vai desempenhar durante toda a vida dele de maneira eficiente. Então, a primeira coisa que eu particularmente faço é olhar o equipamento por fora e buscar qualidade no equipamento. Então, por exemplo, aqui a gente vê que eu tenho uma placa, a placa do equipamento, que me informa detalhes, número de série, produção, tensão de operação, tudo isso a gente anota, faz o inventário, coloca no sistema e vou usar isso para gerenciar o equipamento durante toda a vida. Outra coisa são as informações de segurança. Você vê isso, por exemplo, em equipamentos como tomógrafos, aparelhos de ressonância nuclear magnética, eles estão bem sinalizados, né? Outra parte que você pode observar o equipamento por fora é a comunicação dele aqui visual, né? Então eu tenho duas lâmpadas aqui que vai me informar o seguinte: quando tiver verde o equipamento está ok, e quando tiver vermelho o equipamento ele está te mandando um sinal de que ele precisa de algum cuidado, e eu vou explicar mais detalhes qual que é esse cuidado quando eu abrir o painel dele. A chave de liga e desliga, né? E o fio de alimentação, esse aparelho aqui, ele veio da Alemanha, então ele veio com esse padrão, mas eu acredito que o pessoal vai colocar isso no padrão nacional sem problema nenhum. E um ponto adicional, de um aterramento adicional, se você precisar, vai que o seu aterramento não esteja na tomada adequadamente, você vai poder aterrar ele por esse ponto. Então, vamos ver agora um pouco dentro do equipamento. Ele é fácil de acessar, ele tem aqui dois tipos de trava. Só soltar ele aqui. E aí eu estou com ele aberto, né? Ele tem um intertravamento que permite desligar o equipamento. Se ele estiver funcionando, eu tentar abrir o equipamento, ele vai desarmar. E aqui começa a acontecer as coisas interessantes sobre a tecnologia especificamente que ele emprega. E é muito interessante. Primeiro, ele tem um filtro grosso, que é lavável, um filtro grosso. O objetivo desse filtro é remover o material particulado de maior tamanho, de maior dimensão. Ele pode ser lavável, né? Ele pode ser lavado. Você pode colocar numa máquina de lavar, enfim, qualquer processo de limpeza, né? Que é um processo de limpeza muito simples de limpar. E você pode ver aqui, desse lado ele está numa cor, né? E desse lado aqui ele está noutra cor, já mostrando pelo menos visualmente, uma eficiência de filtragem. Passado esse estágio, eu venho para esse módulo, que é um módulo que tem baixa perda de carga, né? Onde o ar vai passar aqui. Eu vou aproximar para vocês vão ver aqui um fio aqui. O que é isso? É um fio elétrico onde você vai passar uma corrente elétrica. Como ele está enrolado, né? Forma uma bobina, eu vou criar aqui um campo eletromagnético, corrente elétrica passando por uma bobina, regra da mão direita, cria um campo magnético. Isso aqui tem a função de ionizar o material que passa por aqui. Embora os micro-organismos, né, eles tenham carga elétrica, eu vou deixar na descrição um paper para que vocês possam ver como é que é o processo, quando que foi descoberto isso, como é que descobriram que o vírus, por exemplo, tem carga elétrica positiva ou negativa. Então, como ele usa um filtro eletrostático, e pode ser que o material particulado não tenha uma carga elétrica, esse painel permite eu ionizar. Então, o que passou aqui, ele vai sair carregado eletricamente, e aí o material já está pronto para ir para o segundo estágio, que é o filtro eletrostático propriamente dito. Não é pesado, né? Mas, basicamente, o que você acha que faz isso aqui funcionar? Vamos ver. Dá uma pausa aí e põe na descrição do vídeo. Mas o que você pode ver aqui são placas paralelas. Então eu aplico uma DDP aqui, uma diferença de potencial, essas placas ficam energizadas. Eu vou ter uma placa que é positiva, outra negativa. Então o material que está carregado positivamente vai aderir à placa negativa, e o material carregado negativamente vai aderir
a placa positiva. Então aqui eu já tiro uma grande parte de material, independentemente do tamanho dele. Lembrar aí, fica para lembrar quem quiser estudar, quem estiver na graduação, a importância, né? Qual a força que atua numa carga elétrica, positiva ou negativa, quando ela é exposta a um campo elétrico. E se essa carga estiver em movimento? Então, quem está estudando eletricidade e eletromagnetismo, é importante valorizar, porque senão não vai entender como essas coisas funcionam. E aí você vai decidir errado, tá? E aí, passado esse estágio, ele faz um outro nível de filtragem, eventualmente alguma coisa que escapar do filtro eletrostático, vai ser retido nesse filtro. Finalmente, eu tenho aqui em cima o filtro absoluto, o filtro EPA. Então, o filtro EPA, eventualmente, porque no filtro eletrostático, placas paralelas, tem o campo de borda, pode escapar uma coisa ou outra, eventualmente escapando, ele vai ser retido pelo filtro EPA, que é o que a gente tem nas nossas normas brasileiras, né? NBR 7256 recomenda esse tipo de filtragem, esse tipo de eficiência de filtragem. Ele tem embaixo aqui um ventilador centrífugo, depois eu vou mostrar as fotos para vocês. E basicamente o que passa por esse dispositivo é liberado o ar isento de micro-organismos. É claro que ele não resolve problemas como o CO2, mas o CO2 você resolve com renovação, porque você, por lei, você tem que ter a renovação. Lembrando, a 3523 pede o quê? 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, não é um fluxo muito grande, e assim você resolve o problema de concentração de oxigênio, de gás carbônico, né? Você resolve o problema de concentração de gás carbônico. E onde que eu posso aplicar isso aqui? Eu posso aplicar isso em qualquer lugar onde tenha gente. Onde tiver gente, e eu tiver um split, por exemplo, não tiver renovação de ar, ele vai trazer um benefício para o ambiente. E com detalhe, eu vou mostrar no painel agora alguns detalhes do equipamento para permitir vocês diferenciarem um pouco deles de outros equipamentos quando você estiver fazendo comparação de produtos, né? Sempre importante comparar produtos e antes de você decidir adotar. Aí você decide com mais segurança e não erra na sua orientação, ok? O pessoal da fábrica aqui acabou me trazendo um filtro para mostrar para vocês. Ele tem um formato de W para aumentar a área de contato, mas é um filtro absoluto, né? Isso aqui você vai ter que trocar ele de tempo em tempo, dependendo do grau de contaminação que tem no seu ambiente. Uma das coisas que ele tem é um indicador de tempo, né, de horas, né, que vai acionar aquela lâmpada vermelha que eu mostrei para vocês. Então, com o tempo, dependendo do grau de contaminação, você vai poder fazer a troca dos filtros numa frequência certa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a parte elétrica dele, né, o sistema elétrico. Ele tem dois parafusos aqui e você tira isso aqui facilmente, né? Tem um aterramento aqui que eu tenho que tomar cuidado para retirar, para aterrar a carcaça, né? Isso mostra que é uma segurança adicional. E aqui, olha, eu tenho os principais componentes. São componentes muito simples. Essa parte aqui é a parte responsável para elevar a tensão, né, nas placas paralelas para o filtro eletrostático poder funcionar. Isso aqui é um orímetro que vai contar as horas trabalhadas e que vai sinalizar ali a lâmpada vermelha e te dar uma ideia do momento de troca. Importante que são componentes simples, né? Um disjuntor aqui, capacitor, não é nada complexo, e tem uma coisa muito interessante, que é esse potenciômetro. Para que serve esse potenciômetro? Ele serve para controlar a velocidade do ventilador. Então, a vazão máxima dele são 600 metros cúbicos por hora. Então, se eu estou num ambiente menor, eu preciso de menos quantidade de ar, eu venho aqui e ajusto. Por isso que é importante você ter o seu anemômetro, calibrar direitinho. Esse suporte, pelo que eu sondei com o pessoal, eles oferecem esse tipo de suporte para ajustar a máquina para o seu ambiente. Mas, basicamente, é isso. Não tem muito material para você trocar. Parte mecânica que você tem é basicamente a ventilação. E o detalhe que eu gostei bastante foi do
potenciômetro que permite eu ajustar esse equipamento para o ambiente que eu quiser. Se tem mais pessoas, você vai fazer uma reunião, tem mais pessoas, você aumenta a vazão. Tem menos pessoas, diminui a vazão, porque dá uma sobrevida. A máquina acaba tendo uma vida mais longa, né? Bom, pessoal, então para resumir e a gente ir fechando o vídeo, eu tenho uma filtragem grossa, depois eu ionizo o ar, para que eventualmente, praticamente tudo tem carga elétrica, né? Você tem o elétron girando ali, enfim, o spin, praticamente tudo tem carga elétrica, mas passa pelo ionizador, você garante que tudo 100% vai estar carregado. Depois você passa pelo filtro eletrostático, que vai retirar esse material, um filtro adicional, ventilador e o filtro EPA. E de novo, esse é o temporizador, né, que vai alarmar o filtro, e dependendo da contaminação, do grau de contaminação do seu ambiente, você vai poder configurar isso aqui para definir o ponto exato de troca. Não trocar nem antes, nem depois. Importante que se o filtro obstruir, ele vai deixar de filtrar, porque o ar não vai passar por ele. Se você trocar muito antes, você vai gastar dinheiro desnecessário. Se você trocar muito depois, ela vai ficar funcionando, mas não vai ter eficiência. Bom, o que eu queria falar para vocês é isso aí. Eu vou deixar aqui o contato do pessoal na descrição, vou deixar o link para o artigo que eu falei do vírus que está carregado. E se você está gostando do canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. Tudo isso ajuda bastante a aumentar a relevância do papel dos profissionais que atuam na área de engenharia, mas também se dedicam à área hospitalar. As tecnologias estão aumentando a cada dia, nada indica que vai diminuir, traz muito benefício, mas também traz fatores complicadores, e é por isso que os hospitais precisam pensar com mais seriedade na adoção de profissionais dessa área, como os engenheiros biomédicos, os tecnólogos de sistemas biomédicos, os técnicos e equipamentos biomédicos, e tratar também de fornecer uma capacitação maior para os artífices hospitalares, que são a grande maioria que está presente nos hospitais todo dia, 24 horas por dia. Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!